A Bíblia, ela nos traz um relato sobre Jesus e a mulher samaritana. Eu gosto muito de ver esse relato, a forma como Jesus se posiciona, né? Sempre. E dessa vez ele está cansado da viagem. Isso fala na Bíblia. Os discípulos seguiram para uma outra cidade para comprar alimentação e Jesus fica em Sicar. Ele diz que era necessário passar por ali. E nessa cidade havia um poço de Jacó, né? Nas propriedades de Jacó. E estava lá. E essa água, a água na época, nesse país, né? Nessas terras, eram difíceis. Então, fonte era assim algo. E ele senta à beira dessa fonte, cansado da viagem, para tomar água. E vem uma mulher buscar água nesse horário. Era um horário que não era costumeiro das pessoas virem apanhar água, mas essa mulher, é esse horário que ela reserva para vir buscar a água para servir sua casa. E Jesus sabe quem é ela, sabe seu passado, sabe tudo sobre ela. Ele é Deus, né? Apesar de homem, como estava na época, mas ele sabia tudo. E ele se propõe a conversar com ela. Fica lá sentado, olhando para ela. Eu imagino aquela mulher olhando, sabendo que Jesus estava olhando para ela. Ela não sabia quem era ele, sabia que era um judeu, pela aparência física dele, nas características. E ela fica pensando, o que esse judeu fica me olhando? O que ele quer de mim? E que ele vai me propor? Está com uma cara de quem quer fazer uma proposta, uma pergunta, algo assim. Eu não tenho nada que conversar com ele. Samaritanos não se dão bem com os judeus. Então, ela começa a descartá-lo logo com a sua forma de olhar assim, discretamente. E Jesus continua olhando para ela com aquele olhar compassivo, de quem vê dor, de quem vê necessidade, de quem vê que aquela pessoa precisava do seu amor, da sua ajuda, né? E Jesus continua ali olhando para ela. E ela, pelo jeito que a Bíblia diz, ela não quer diálogo, ela não quer aproximação. Mas Jesus quebra o gelo e pede água para aquela mulher. E ela olha, agora ela ignora de uma vez. Diz, como tu sendo judeu me pedes água? Como diz, nós não temos o que conversar, nós não temos, entre nós não há diálogo, não há essa sintonia. Jesus pede água para ela e ela quer negar a água, porque ela argumenta uma série de coisas. Aí, e ele querendo a água justamente para iniciar um diálogo com ela. E ela argumenta tantas coisas, dentre elas, quando ele diz que ele também tem água que poderia dessedentar a sede dela, e ela não entende. Ela diz, como pois? Se tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Tipo, ela podia tirar porque ela estava trazendo ali o seu balde, a sua forma, o mecanismo ideal para tirar. Mas ele não tem com que tirar. Tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois terá água viva? Ela diz isso para ele, né? Ela não sabia que ele era Jesus, ela não conhecia. E ele diz para ela que sim, ele tem a água da vida. Ele tem uma água que se ela bebesse, nunca mais ela ia ter sede. Sede de amor, sede de paz, sede de justiça, sede de tantas coisas que ela tinha necessidade. Mas ela argumenta, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, sabe? E a gente fica pensando, né, como ela argumenta isso? Claro, ela não conhecia ele. Nós também, quantas vezes argumentamos, essa doença é grave. A gente está orando, gente, pedindo para Deus, dizendo, eu creio. Você crê? Creio. Deus pode te curar? Pode. E eu também penso, eu creio, Deus pode me curar? Sim, Ele pode. Só que a falta de fé, sem conhecer Jesus, a gente diz, mas a doença é grave. É como ela disse lá,
O poço é fundo, tu não tens com que tirar. Quantas vezes eu vou ser sincera. Você não quiser ser sincera com você mesmo, eu não exijo. Mas eu quero ser sincera comigo mesmo diante de você que está me assistindo. Quantas vezes eu já pensei, mas essa situação, igual mulher, você é fundo, sabe? Mas Jesus para ele, né? Aí você diz, não, eu creio que ele pode crer, mas na hora da situação, é uma viagem para o exterior. Ah, uma viagem para o exterior, a passagem de avião é caro. O documento para ir para esse país diz que é uma tanta burocracia e não é fácil, é tudo muito caro. Então nessa hora a gente está dizendo o poço é fundo. Aí falamos da doença, o diagnóstico é aquele que a medicina para analisar e às vezes não tem, né? Ainda não tem a cura. Aí o que a gente diz? Mas a doença, o que a gente está dizendo com isso? O poço é fundo. Você não tem os mecanismos, Deus. Tem sim. Ah, o meu filho, ele nasceu com uma certa anomalia ou com um certo problema de saúde. E o poço é fundo? Não, Jesus tem a solução. Na minha família, o meu casamento, a situação da minha família, a situação do meu casamento, a situação daquele meu filho, o poço é fundo? Jesus Cristo tem sim a solução. A água que eu e você precisamos. Sabe por que ele pede para nós? Me dá água? Porque ele quer o diálogo, ele quer que nós o conheçamos. A partir daquele diálogo, a samaritana conheceu Jesus. E ela saiu para anunciar. Foi a primeira missionária mulher. Ela começa a anunciar que Jesus Cristo, que o Salvador, que Jesus, ela tinha conhecido, ela tinha encontrado o Messias. Então, assim somos nós. Diante das situações é que nós encontramos o Messias, né? Tem até um povo que diz assim, quando não vem pelo amor, vem pela dor. As situações vão te levar a conhecer o Messias e saber que ele tem sim com que tirar água. Não adianta duvidar, não precisa, nem é necessário duvidar. Só que, como homens que somos, ser humano, a gente duvida sim, ainda esconde. Ainda diz que não, eu creio, mas não faz a viagem. Mas não teve a solução ainda para a família, não teve a cura. Então isso não é fé. Fé tem obras, né? Então a gente diz que crê, mas nada aconteceu. A mulher não, ela duvidou, mas depois ela viu que ele realmente tinha água. Então assim conosco também. Podemos até duvidar com esse nosso coração, como diz a Bíblia, que é enganoso. Entretanto, vale a pena crer, porque é verdade. Ele tem sim com que realizar tudo em nós. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Jesus. A samaritana o encontrou e nunca mais ela teve sede da água viva. Daí em diante, ela foi proclamar Jesus como o seu Salvador, como o seu Rei. Ela o encontrou. Que nós possamos encontrá-lo também, em qualquer situação, que possamos ter o diálogo com ele, sem duvidar de que ele pode fazer. O poço não é fundo para ti, Jesus. Não há poço fundo para ti, Jesus, que tu não consigas tirar água. Não há situação difícil para ti, Jesus, que tu não consigas solucionar. Para mim, existe barreira sim. Mas se eu confiar em ti, Jesus, se eu tirar água desse poço, para mim ele é fundo, mas para você não existe funduras, não existe. O difícil, o impossível ele não conhece. Que Deus continue conosco e que a gente conheça esse Jesus que pode todas as coisas. Ele é Deus.